Vamos falar do Vasco, aí, o Pedrosa, vamos falar do Vasco, estou ansioso para te ouvir. O Vasco se reapresenta hoje com Fábio Carille no comando. Eu nem ouvi a opinião do Pedrosa, não deu tempo dele falar aqui se gostou do Carille, agora já passou. Então, agora tem mais jeito, Pedrosa. O time que vai disputar o início do Carioca. E foi derrotado ontem, agora já tá aí. Agora tu vai de Carille, parceiro. Teve jogo contra o Volta Redonda, o Vasco perdeu. Tem um VT pra gente mostrar como é que foi esse jogo treino. Roda aí. 2025 já começou para os vascaínos sob novo comando. Os atletas do elenco titular do Vasco se apresentam para a nova temporada. Fábio Carille já teve os primeiros contatos com a equipe e teve acesso a todos os setores do CT Moacir Barbosa. Também já viu de perto o time ainda alternativo enfrentar o Volta Redonda em jogo treino que terminou em derrota por 3-0. Esta semana, Fábio terá a oportunidade de conhecer os principais jogadores que irá comandar esse ano e começar a planejar como será a temporada vascaína. Até agora, o clube encaminhou 4 reforços. O goleiro Daniel Fusato, os zagueiros Lucas Freitas e Lucas Oliveira e o volante Tietê. O Vasco estreia no Campeonato Carioca no sábado, dia 11, contra o Nova Iguaçu e com expectativas de começar o ano melhor que 2024. O recado para o torcedor vascaíno, para o torcedor do Vasco: pode esperar um time muito organizado, muito determinado, comprometido com a instituição, para a gente representar muito bem essa camisa, essa história tão vitoriosa dentro do futebol brasileiro. Características do Carille, o time sempre muito organizado, né? Arrumadinho ali atrás. Foi por isso até que ele foi chamado. Conversei com o Felipe, que disse que é uma das características que eles queriam, um cara para arrumar a defesa. O Vasco voltou hoje, o primeiro grande clube do Rio a se representar os principais jogadores. O Pedrosa, queria que você falasse dos principais focos do Vasco nesse início de 2025, Pedrosa. Passa pra gente. Vamos nessa, Vinique. Eu separei aqui, tive que escrever porque é bastante coisa, né? Ó, primeiro foco do Vasco nesse início de semana, nesse início de janeiro, é contratar um zagueiro titular e fazer também as renovações, destravar renovações que estavam sendo conversadas, sendo encaminhadas. Primeiro ponto, Lemos, zagueiro do Atlético Mineiro, que já não vai mais ficar no Galo. É um jogador que inclusive interessava ao Vasco desde o meio do ano passado para poder reforçar o clube na segunda janela de transferências, mas não andou porque ele tinha algumas pendências com o Galo e o Galo não liberou. Então é um jogador que tem concorrência, o Vasco, do Grêmio e do Peñarol também. Mas o Fábio Carille gosta muito do Lemos, é um zagueiro que é encarado sim como uma possibilidade para ser titular e o Vasco tem uma negociação com esse atleta. Outros 2 nomes em relação à zaga que o Vasco também tem interesse: Balbuena, jogador da confiança do Carille, que inclusive já ligou para ele, porque o Balbuena já trabalhou com o Carille na época do Corinthians, mas o Dinamo, que é o time do Balbuena, está disputando o título do Campeonato Russo. E para liberar agora, seriam 5 milhões de euros, dinheiro que o Vasco não tem em caixa, tirar mesmo de russo se tivesse, é complicado, hein? não ia fazer isso. Então hoje o Balbuena tem uma possibilidade de assinar um pré-contrato para chegar no meio do ano. Então o Vasco da Gama trabalha com a possibilidade de assinar esse pré-contrato para ele chegar no meio do ano. Nada certo, mas essa é a negociação e pesa o fator Carille. O outro nome é o Samir. Samir, que joga no Tigres do México, revelado pelo Flamengo, conhecido aqui do futebol carioca, tem 30 anos, foi oferecido ao Vasco da Gama, que analisa a situação, para entender o porquê do Samir não estar jogando tanto no México. Então não tem negociação avançada, a comissão técnica junto com a diretoria estão analisando esse nome do Samir. Outras questões: renovação, Léo Jardim. Proposta do Vasco é de 4 anos, até o final de 2028, de dezembro, e o financeiro deve destravar essa renovação do Léo Jardim, que já estava muito bem encaminhada desde o final do ano passado. Então, é uma notícia maravilhosa para o torcedor do Vasco, caso se concretize. Verratti. Nas próximas semanas, a informação que eu recebi é que o próprio Verratti vai dar uma entrevista coletiva para poder esclarecer a quantidade de informação errada que foi dada nessa época de férias aí. Aí ele fica, né? Isso que eu ia falar. O Vasco tem uma conversa com o Verratti antes do fim do Brasileiro para melhoria contratual dele. E ele quer essa melhoria contratual pela belíssima temporada que ele fez no ano passado. Hoje ele ganha cerca de 550, 600 mil reais. Mas, obviamente, é um jogador que foi o cara mais efetivo do time na temporada e que é uma melhoria. Ele já tem contrato até o final de 2025, se reapresentou hoje normalmente, em nenhum momento cogitou vou sair do Vasco ou algo desse tipo.
mas ele quer a melhoria que foi conversada no final do ano passado. Ele também tem uma renovação automática caso bata metas até o final de 2026, então é uma conversa que deve se estender aí nessa semana para renovação, não sei se renovação ou só melhoria do contrato do Verratti, que já tem um prazo bom, digamos assim, para a idade que ele tem. Ryan, jogador que era cotado para ser vendido, mas não recebeu nenhuma proposta oficial nesse final do ano. Tem contrato até o final de 2025. O que o Vasco quer fazer? Renovar para não poder perder por pré-contrato. Porque vai chegar em junho, ele tem contrato até o final de 2025, ele pode assinar com qualquer outro time. Então, mesmo sendo um jogador que o Vasco pretende vender, não tem por que o Vasco correr o risco e não renovar com ele. A mesma coisa o Paulinho. Paulinho Paula, que inclusive dá uma entrevista coletiva hoje, às 15h30 no CT Moacir Barbosa, tem contrato até o final de 2025 e o Vasco pretende renovar por encarar esse jogador como crucial. Esses são os principais focos aí nesse início de janeiro. Gente pensando aí em zagueiro, boa notícia então que o Verratti, né, quem estava preocupado na permanência ou não, o Pedrosa está garantindo que permanece. Falando do CT, novidades do CT, tá. Pedrosa? Vamos lá, para explicar para a galera mais ou menos, o CT Moacir Barbosa já é um problema do Vasco identificado há muito tempo. Um CT que está longe, por exemplo, de times como o Flamengo, o Fluminense, entre outros grandes times aqui no Brasil. E o Vasco tem que melhorar, quer melhorar, até porque a melhoria estrutural ela também interfere quando você vai trazer um jogador, quando você vai trazer um técnico. E além disso, o Vasco vai ter uma temporada cheia. Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro. O Vasco em 2023 e 2024 foi um dos departamentos médicos que menos teve lesão de jogadores. Isso é positivo pelo material humano. Mas a estrutura técnica, digamos assim, do CT é ruim, é encarado como ruim, é encarado como urgente. Então, no início dessa temporada, o Vasco tinha separado 40 milhões de reais para investimento no futebol. Entretanto, vendo a situação precária do CT, o Vasco vai separar 15 milhões desses 40 milhões para poder fazer essa melhoria. A construção da área molhada, que é o quê? Banheira de gelo, hidromassagem, tudo para melhorar o CT, além de compra também de materiais de última geração para recuperação, justamente porque a temporada é muito longa e a melhoria estrutural do CT. Cercar muro, enfim, evoluir o Vasco da Gama, trazer o Vasco da Gama, o CT Moacir Barbosa, para de fato, para o século XXI, o que eu acho completamente essencial. Acho muito melhor gastar 15 milhões de reais em estrutura do que, por exemplo, um jogador que não vai te entregar nada. Então acho que a diretoria do Vasco, mesmo estando em situação financeira complicada, toma uma decisão extremamente correta. E os outros 25 milhões serão usados para poder fazer a contratação. Falando de finanças aí, pode pintar grana no Vasco, a situação, o rolo da SAF, aquele papo daquele do Grego. Tem Vamos novidade aí, Pedrosa? A novidade que eu tenho até o momento, nenhuma proposta concreta foi finalizada pelo Grego, porque hoje o Nottingham Forest, que é um dos grandes times, o principal time do Grego, está em terceiro lugar na Premier League. Tem 37 pontos e está no terceiro lugar, ou seja, está brigando por título. É um time que está surpreendendo na Premier League e que ele está focado na janela de transferências desse time. Então, a expectativa do Vasco é que ele faça uma proposta até o final desse mês, justamente porque ele vai ter esse período aí focado no Nottingham Forest na Premier League. As conversas vêm acontecendo ainda com os intermediários e o que o Vasco ouviu de alguns intermediários é que há a possibilidade dessa proposta concreta ser feita até o final do mês. Não adianta o Vasco cobrar, porque senão, se o Vasco cobrar, pode parecer desesperado, então isso abaixa também o valor, mas o Vasco continua em cima. O fato é que hoje não tem nada concreto de proposta, assim como já foi no final do ano passado. E para finalizar aqui a sequência de informações, o Maicon, zagueiro, está fazendo exames no Curitiba e se apresenta lá. Então o Maicon já não vai mais fazer parte do elenco 2025. Voltou com tudo, Pedrosa passando a limpa e tudo do Vascão. Então o Maicon sai, o Léo já saiu, falou o nome dos zagueiros, do Lemos que deve chegar, ou o Balbuena.